Você já reparou quantas pessoas desmoronam por dentro, em silêncio? Vivem se sabotando, explodindo com quem mais amam, tomando decisões ruins no calor do momento, e aos poucos, sem perceber, vão destruindo tudo o que construíram: relacionamentos, carreiras, reputações. Tudo por não saber manter a calma. Tudo por não entender o que vou te mostrar nesse vídeo. Se você ignorar o que está aqui, talvez repita esse ciclo, mas se ficar até o fim e aplicar o que eu vou te ensinar, você vai entender o verdadeiro poder de manter a calma num mundo que grita. E isso pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Eu sou o Adriano. Estudo e pratico a filosofia estoica há mais de 10 anos. E o estoicismo não foi só uma curiosidade intelectual para mim, foi um salva-vidas. Quando tudo ao meu redor parecia desmoronar, foi a calma estoica que me manteve de pé. Hoje quero te mostrar como você também pode encontrar essa força. Quantas vezes você já se pegou pensando: por que eu reagi daquele jeito? Às vezes é uma palavra atravessada de alguém no trânsito, ou um comentário ácido do seu chefe. Talvez aquela mensagem no WhatsApp que você interpretou errado e respondeu com raiva, e depois bate o arrependimento. Mas o estrago já foi feito. É impressionante como a maioria das pessoas vive como se estivesse o tempo todo em estado de alerta, prontas para atacar, para se defender, para explodir. Vivem como se estivessem cercadas por inimigos. Mas muitas vezes, o verdadeiro inimigo está dentro. O inimigo é essa reatividade constante, essa urgência emocional que não te deixa respirar antes de agir. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, não é o que o outro falou. É o significado que você deu. É a história que você criou na sua cabeça naquele momento. E o problema é que, quando a emoção entra, a razão sai. O cérebro entra em modo de sobrevivência. E decisões feitas nesse estado quase sempre cobram um preço alto. Essa é a raiz de muitos divórcios, demissões, brigas familiares. E eu não estou dizendo isso da boca para fora. Um estudo feito pela Universidade de Stanford revelou que a incapacidade de regular emoções está diretamente ligada ao fracasso profissional e afetivo de longo prazo. Pessoas que explodem com facilidade têm 55% mais chances de perder oportunidades importantes, e 62% relatam arrependimentos profundos por atitudes impulsivas. E aqui entra a sabedoria estoica. O estoico não é alguém frio. Ele sente como qualquer um, mas ele escolhe não ser escravo da emoção. Isso é libertador. Na prática, o que isso significa? Significa que, quando você recebe uma crítica injusta, você não precisa reagir na hora. Você pode respirar, analisar e se perguntar: essa pessoa está falando isso por mim ou pelos conflitos dela mesma? Se alguém te provoca, você pode usar a pausa estoica. 3 segundos, apenas 3 segundos de silêncio antes de agir. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a sua liberdade. Imagine que você está num jantar em família. Um parente solta aquela provocação habitual. Em vez de devolver na mesma moeda, você observa, respira e responde com algo neutro. Ou às vezes nem responde. Você não engoliu o orgulho. Você dominou o ego. Isso é força. Pessoas sábias não perdem a compostura porque são treinadas, não passivas. Elas escolheram o autocontrole, não o descontrole. Agora olhe o oposto disso. Talentos que arruinaram tudo por um impulso. O caso do Will Smith no Oscar é emblemático. Anos de carreira manchados por segundos de raiva. Ele reagiu sem pensar. Essa reação foi vista pelo mundo inteiro. A consequência? Perda de contratos, críticas e danos profundos à sua imagem. Tudo isso por não praticar o básico do estoicismo, o domínio de si mesmo. E aqui está a virada. Você não é refém das emoções. Você pode viver em paz mesmo num mundo caótico. Não é suprimir sentimentos, é não ser escravizado por eles. É possível treinar. Escolha um momento estressante do dia. Não reaja de imediato, observe, respire, responda com clareza. Ou não responda. Esse treino cria um novo padrão cerebral. A neurociência chama isso de neuroplasticidade emocional. E ela muda tudo. Você começa a fortalecer conexões de reflexão.
em vez de reação. Aos poucos inspira calma em vez de ser dominado por impulsos. Quem domina as reações domina a vida. Quem não domina vive como fantoche puxado por críticas, frustrações e provocações. A força não está no grito, está na pausa, está na escolha, no silêncio entre o estímulo e a ação. Isso é ser calmo num mundo que grita. Quem domina essa arte se torna inabalável. Já perdeu o sono por algo que nem aconteceu? Sofreu por cenários imaginários? Isso adoece. Não é o problema, é o apego ao controle do incontrolável. A mente exagera, distorce e tenta prever para evitar dor. Mas quanto mais tenta controlar o que não depende de você, mais sofre. Epicteto dizia: há coisas que dependem de nós e outras que não. Você não controla o clima, a opinião alheia ou decisões do seu chefe, mas controla sua preparação, sua reação, seu foco e sua disciplina. Mas você já percebeu que, por mais que você se preocupe, isso não muda nada no resultado final? Não é estranho como a gente sofre tanto tentando controlar até o humor dos outros? A Organização Mundial da Saúde aponta que a ansiedade é hoje o transtorno mental mais comum do planeta, afetando mais de 300 milhões de pessoas que vivem em alerta constante. Uma das principais causas, segundo os estudos, é o foco excessivo no que está fora do nosso controle, especialmente quando vivemos em busca de aprovação. Quando você baseia seu valor pessoal no reconhecimento alheio, entra em uma armadilha invisível que mina sua autoestima e sua paz interior. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente porque alguém não respondeu como você esperava? Ou por não ter curtidas suficientes nas redes sociais? Ou por sentir que sua vida não está no mesmo nível daquela pessoa que você acompanha? Tudo isso é ilusão. Os estoicos nos ensinam a mudar o foco. Em vez de gastar energia com o que você não pode controlar, invista no que você pode melhorar. Isso transforma a forma como você lida com a espera, a dor e a frustração. Se está esperando resposta de emprego, use esse tempo para estudar, melhorar seu perfil profissional, fortalecer contatos. A vaga não depende de você, mas seu preparo sim. Se alguém terminou um relacionamento com você e sumiu, você não controla os sentimentos dela, mas pode decidir se vai se torturar ou cuidar da sua saúde mental. E isso muda tudo. Keanu Reeves perdeu o filho, depois a esposa e em seguida seu melhor amigo. Poderia ter se destruído, mas escolheu focar no que podia controlar. Sua atitude diante da dor fez dele símbolo de serenidade e humildade. Ele pratica o estoicismo sem dizer uma palavra sobre isso. Cada gesto seu é uma lição viva. A vida vai testar você, tirar coisas que você ama, frustrar seus planos e colocar barreiras no caminho. Mas você terá uma escolha: resistir ou aceitar com sabedoria. Aceitar não é desistir. É parar de lutar contra o que já aconteceu e dizer: eu vou fazer o melhor com o que tenho agora. Essa decisão muda sua energia e sua rota. Você se liberta da necessidade de agradar, da angústia de controlar o futuro, da culpa pelos erros dos outros. E nessa liberdade nasce sua força interior. O mundo pode seguir o mesmo, mas dentro de você tudo muda. Essa é a serenidade de quem sabe o que depende de si e o que não depende. Essa é a mente inabalável. Quem cultiva essa clareza não se perde mais. Sabe onde pisar mesmo quando tudo parece fora de controle e percebe que até o silêncio hoje assusta, porque revela demais. Vivemos num mundo onde todo mundo quer ter a última palavra, onde o silêncio parece fraqueza, mas o estoicismo revela que o silêncio é domínio, é inteligência emocional pura. Sêneca dizia: muitas vezes é melhor calar do que falar algo inútil. Essa frase carrega um peso enorme diante da realidade das redes sociais, onde todos opinam e poucos refletem. As pessoas se atropelam para falar, para rebater, mas raramente param para pensar. E quem vive reagindo a tudo se desconecta de si. O silêncio é o que te reconecta. É no silêncio que você entende o que sente, o que pensa e o que realmente importa. Em discussões, o impulso é se defender, mas a melhor resposta, na maioria das vezes, é o silêncio. Responder com emoção é se igualar ao outro. Calar com consciência é se elevar. A diferença entre quem cala por medo e quem cala por sabedoria. O estoico
escolhe o silêncio como estratégia. Porque ele entende que nem toda batalha merece ser travada. Já pensou quantas brigas seriam evitadas se alguém simplesmente escolhesse o silêncio? Quantos relacionamentos terminam porque palavras viraram armas em vez de pontes? Uma pesquisa revelou que mais de 70% dos conflitos se agravam pelo tom e velocidade da resposta. Ou seja, o impulso em reagir é o que alimenta o conflito. Imagine se, em vez disso, você agisse como Marco Aurélio, que antes de responder, escrevia, refletia, transformava o silêncio em clareza. E é isso que falta hoje: espaço para pensar antes de agir. Num mundo que grita, você precisa criar uma ilha de silêncio dentro de si. Começa com atitudes simples. Se alguém te critica injustamente, sua reação pode ser se defender. Mas você pode escolher esperar um dia, 2, e depois responder com equilíbrio ou nem responder, porque não vale a pena. Isso é coragem. É força rara, a do autocontrole, que só se conquista com treino. Kanye West, por exemplo, muitas vezes foi dominado pela urgência de se expressar. Suas declarações impulsivas geraram crises públicas, perdas de contratos no valor de aproximadamente 500 milhões de reais e danos emocionais. Tudo por não escolher o silêncio. Já Barack Obama, mesmo sob ataques, raramente reagia de forma impulsiva. Ele era conhecido por pausar, refletir e só então responder, transmitindo respeito e equilíbrio. Era o silêncio consciente moldando a comunicação. E isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, nas pequenas decisões, nos conflitos mais comuns, nas reações automáticas que decidimos conter. Porque quando você escolhe o silêncio, você não está fugindo. Você está se preparando. Está liderando a si mesmo. Está sendo maior do que a situação. Quando você recebe uma mensagem agressiva, por exemplo, você não precisa responder na hora. Pode fechar o aplicativo, respirar, sair para caminhar e só depois decidir o que fazer. Essa pequena atitude muda tudo. O silêncio também é uma ferramenta para proteger sua energia. Nem toda conversa merece sua atenção, nem toda crítica merece resposta, nem toda provocação merece resposta. E isso vale inclusive para a sua vida interior. Às vezes, a mente está tão cheia de ruídos, cobranças e pensamentos aleatórios que você não consegue ouvir sua própria intuição. É no silêncio que você se encontra. É no silêncio que você acessa sua sabedoria. Por isso, comece a treinar isso com 5 minutos por dia, em silêncio total, sem celular, sem música, sem distrações. Só você com você mesmo. Pode parecer desconfortável no começo, mas aos poucos você vai perceber que ali existe poder. O mundo grita, mas você não precisa gritar de volta. Você pode responder com paz, pode agir com calma, pode se posicionar sem barulho. E quando você aprende a fazer isso, você se torna imune às provocações pequenas e às discussões inúteis. Você se torna imune aos ataques que antes te desestabilizavam. Você se torna um exemplo de presença, de firmeza, de alguém que não precisa provar nada, porque a sua postura já diz tudo. Essa é a força do silêncio. Não é a ausência de resposta. É a resposta mais sábia que existe. E quem aprende a usá-la, domina a arte de permanecer calmo em um mundo que grita. Você já tomou uma decisão só para se livrar da ansiedade de decidir? Já disse sim quando queria dizer não, só por medo de perder uma oportunidade ou alguém? É assim que muitas pessoas vivem hoje, correndo, apavoradas com a ideia de ficar para trás, com medo de não aproveitar a tal chance única e acabam fazendo escolhas apressadas e desastrosas. O estoicismo nos mostra exatamente o contrário. A calma constrói, a pressa destrói, e quem vive reagindo ao impulso acaba se tornando prisioneiro dele. Sêneca dizia: nada nos pertence exceto o tempo, e mesmo esse nos escapa quando agimos com pressa. Ou seja, quando você vive acelerado, você não vive de verdade, só corre, sem direção. Que essa pressa muitas vezes não vem de uma necessidade real. Ela vem da comparação, do medo de estar atrás, da ansiedade de não parecer bem-sucedido aos olhos dos outros. Quantas pessoas você conhece que se endividaram por comprar um carro ou um celular só para manter aparência, ou que entraram em relacionamentos apenas para não estarem sozinhas?
ou aceitaram empregos pelo status, mesmo sentindo que aquilo ia contra seus valores. Essas escolhas apressadas cobram um preço alto, e muitas vezes esse preço vem em forma de sofrimento silencioso. A Universidade de Princeton fez um estudo e descobriu que mais de 64% das pessoas que tomam decisões sob pressão emocional se arrependem profundamente depois. Porque decidir no calor da emoção é como dirigir com o para-brisa embaçado. Você não enxerga a realidade, só quer sair do desconforto, mas o desconforto é um mestre. Ele está ali para te ensinar, não para ser evitado a qualquer custo. Imagine alguém que recebe uma proposta de trabalho com salário alto, mas em um ambiente tóxico. Se ela estiver tomada pelo medo de escassez, ela aceita sem pensar. Mas se tiver calma, consegue refletir. Vale a pena trocar minha saúde mental por esse dinheiro? Isso está alinhado com o que eu quero construir a longo prazo? Essa pausa pode mudar tudo. E quando você olha para a vida de pessoas bem-sucedidas que fizeram escolhas com sabedoria, uma coisa fica clara: elas não tinham pressa, tinham propósito. Morgan Freeman é um grande exemplo. Atuou por décadas sem reconhecimento, mas nunca se apressou. Só alcançou a fama e papéis principais após os 50 anos. Nunca se vendeu por atalhos. Construiu com consistência, e o resultado foi uma carreira sólida, admirada, respeitada. Agora olha o oposto. Quantos influenciadores explodem da noite para o dia, tomam decisões impensadas, assinam contratos sem ler e desaparecem em pouco tempo? Porque o que vem rápido, se não tiver base sólida, desmorona com a mesma velocidade. E não é só sobre fama, é sobre vida, sobre escolhas conscientes. Marco Aurélio escreveu: espere, aguarde, dê tempo ao tempo, tudo o que é natural precisa de um ritmo. A natureza prova isso. Uma árvore leva anos para crescer. Um rio escava montanhas com paciência. Mas hoje queremos tudo em minutos, resultados imediatos, relacionamentos perfeitos sem esforço. E essa urgência é uma ilusão. Por isso a calma é revolucionária. Ela te tira da massa. Te devolve o poder de escolher com clareza. Se você tem dúvidas sobre um relacionamento, não decida só para acabar com o desconforto. Dê espaço para sentir. Converse. Observe. Seja honesto com o que você sente, não com o que os outros esperam. No recomeço da carreira, não aceite qualquer coisa por medo de parecer fracassado. Use esse tempo para fortalecer suas habilidades. Reescreva seu caminho com calma, porque o que vem devagar, com consciência, costuma durar muito mais. O mundo quer que você se apresse, porque quem corre demais não pensa, e quem não pensa é facilmente manipulado. Mas você pode desacelerar, respirar, observar e só então agir. Isso é sabedoria estoica em ação. Não é viver devagar, é viver com intenção, com firmeza, com lucidez. A pressa te leva para qualquer lugar. A calma te leva onde você realmente quer estar. E isso muda tudo. Quem aprende a manter a calma em meio ao caos, conquista uma liberdade rara, a de agir com clareza quando todos reagem no impulso, de escolher com sabedoria quando todos correm com medo, de permanecer em paz mesmo quando o mundo grita. E o melhor de tudo, isso não depende de sorte nem talento, depende de prática, de decisão, de aplicar, a partir de hoje, o que você aprendeu aqui. Cada pequena escolha feita com calma já é um passo em direção a uma vida mais leve, mais lúcida e mais forte. E se você sente que esse caminho faz sentido para você, o próximo passo está logo ali. O vídeo que está aparecendo agora na tela vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada estoica. Mais um passo rumo a uma versão mais serena, mais firme, mais sábia de si mesmo. Basta continuar. Se torne 1% melhor do que você era antes de apertar o play neste vídeo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.